Olá pessoal, hoje trago para vocês uma questão de mecânica dos fluidos, questão 4.19 do livro Sengel, que fala sobre pressão e barômetro. Bom, a questão é a seguinte: 3.19. Um gás está contido em um dispositivo vertical, pistão, cilindro e sem atrito. O pistão tem massa de 4 kg e uma seção transversal de 35 cm². Uma mola comprida acima do pistão exerce uma força de 60 N sobre ele. Se a pressão atmosférica for de 95 kPa, determine a pressão dentro do cilindro. Bom, é o seguinte: ele quer saber qual é a pressão, certo? Dentro desse cilindro, esse Pzinho aqui. Quem é esse P? Ele nos fornece uma força que essa mola está se exercendo sobre o pistão, que nesse caso aqui é esse êmbolo aqui. A força que essa mola está exercendo sobre esse êmbolo. E ele diz qual é a massa também desse êmbolo. O X dessa questão é analisar o êmbolo, certo? Então vamos analisar. Supondo que isso aqui seja o êmbolo, vamos analisar quais as forças estão atuando sobre esse êmbolo. Primeiro, temos uma força aqui em cima, que é da mola, que a própria questão nos fala que a mola está exercendo uma força de 60 N sobre o êmbolo. Segundo, temos outra força aqui, que essa força aqui é a força peso, porque todo objeto que tem massa, ele tem um peso, certo? E essa força peso, eu vou chamar ela de G, e ela tem 4 kg, então eu vou logo calcular qual o peso dessa força. Então 4 kg vezes 9,8 da gravidade, eu tenho que é igual a 39,2. Essa é outra força que exerce sobre esse êmbolo. Pronto, achamos duas forças, certo? Mas ele nos diz também que tem uma pressão atmosférica sobre este êmbolo, sobre esse cilindro, de 95 kPa. Ou seja, temos outra força. No total, temos três forças: a força da mola, a força peso e a força atmosférica, certo? Que é a pressão exercendo, ou seja, pode ser uma força também, você vai ver. Vamos calcular quem é essa pressão atmosférica. A pressão atmosférica, sabemos que pressão é força sobre área. Pressão é força normal sobre área. Mas nesse caso, não temos a força, temos apenas a pressão. E todos os outros dois vetores temos a força. Então, vamos calcular a força atmosférica sobre esse êmbolo. Se eu calcular a força atmosférica sobre esse êmbolo, fica o seguinte: eu sei que pressão é força normal sobre área. Então, vamos isolar a força, se queremos ela. Isolando ela, fica força normal é igual a pressão vezes a área. Eu apenas isolei a força aqui. Eu peguei a área que está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Então isso quer dizer que a força normal é igual a 95 vezes 10 à terceira. Esse 95 vezes 10 à terceira é a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica é 95 kPa. Quilo, ou seja, 1000. Então eu multipliquei por 10 à terceira, ficou 95 vezes 10 à terceira de quilo. Vezes a área. Quem é a área? A área é 35 cm². Só que nesse caso aqui estamos trabalhando com unidades no sistema internacional, que é Newton. Logo, é necessário converter esse centímetro quadrado para metros quadrados. E para converter centímetros quadrados para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a menos 4. Ou seja, ficou 35 vezes 10 a menos 4. Resolvendo essa multiplicação, chegamos à conclusão que essa força normal que a atmosférica promove, a pressão atmosférica promove, é 332,5 newtons.
Bom, chegamos à conclusão que sobre este êmbolo deste cilindro é exercida três forças: a força da mola, a força peso e a força que a pressão atmosférica causa. Só que ele nos pergunta qual a pressão determina a pressão dentro do cilindro. Ele quer saber qual a pressão desse cilindro. Só que nós sabemos, pela fórmula de pressão, que pressão é igual a força normal sobre a área. Olha o segredo. Descobrimos qual é a força de cada vetor, certo? Logo, a força total é a soma de todas as forças. Se eu somar todas as forças que está exercendo sobre esse cilindro, eu tenho uma força total, uma F de T. Isso implica que a força total, somando tudo, é igual a 431,7 Newton. Agora vamos descobrir quem é a pressão dentro do cilindro. A pressão é força sobre área. Eu tenho a força, eu tenho a área. Preste atenção que essa força aqui é a força total exercida. Por isso que tivemos que calcular todas as forças exercidas sobre o êmbolo do cilindro, para ter a força total e calcular qual é a pressão dentro desse cilindro. Força total sobre área, isso implica que, quem é a força total? A força total que descobrimos é 431,7 Newton, dividindo pela área, que aqui estava em centímetros quadrados, eu transformei para metros quadrados, ficou 35 vezes 10 a menos 4. Dividindo tudo isso, chegamos à conclusão que nossa pressão dentro do cilindro é igual a 123.342,8. Convertendo isso aqui, esse aqui tem Pascal, eu convertendo ele para quilopascal, fica 123,3 quilopascal. Bom, resumindo, primeiro eu calculei as forças, todas as forças exercidas sobre o êmbolo, porque eu queria saber qual é a força total exercida sobre esse êmbolo, para poder usar essa fórmula aqui, que pressão é igual a força sobre área, e achar quem é essa pressão interna desse cilindro. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E se tem dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo. E até a próxima.